Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, eu fui convidada pela Larissa para trabalhar com vocês no CONAEP sobre um assunto bastante polêmico que trata do trigo, né? O assunto especificamente se chama Como o trigo te faz engordar e pode destruir a sua saúde. Eu digo que é um tema polêmico porque a maioria das pessoas acredita que esse cereal é benéfico para a nossa saúde, em função de ele fazer parte da nossa rotina e estar diariamente na nossa mesa, né? Então, desde o tempo da Santa Ceia, a gente tem acesso ao trigo, acesso ao pão, né? Então, toda vez que a gente fala que o trigo deve ser evitado e até eliminado da dieta, né, do dia a dia, as pessoas ficam um pouco confusas porque ainda imaginam que esse seja um alimento básico e extremamente necessário para a saúde, tá? Vamos verificar então como que esse alimento se tornou ruim para a nossa saúde e entender o porquê disso e como fazer para solucionar esse problema. Bom, o trigo, ele tem um nome científico de Triticum espécies e ele é uma gramínea cultivada em todo o mundo, tá? Então, já a partir daí a gente vê que ele é um produto que pode trazer consequências mundiais, né? Porque a maioria das pessoas consome esse alimento no seu dia a dia. A triticultura é o nome dado para o cultivo do trigo, né? Para a cultura, para a produção de trigo. Globalmente, é a segunda maior cultura de cereais. É o segundo cereal mais produzido em todo o mundo, né? O primeiro seria o milho e o terceiro seria o arroz, tá? Então, realmente o trigo é um alimento consumido em larga escala no mundo inteiro. Os principais produtores mundiais de trigo atualmente são os Estados Unidos, né, uma grande potência que produz principalmente para exportação, além da comunidade europeia, da Rússia e da China. O grão é considerado um alimento básico, né, para a maioria das pessoas, até foi desenvolvida há algum tempo atrás, cerca de 50 anos atrás, a pirâmide alimentar, que inclusive coloca o trigo na base da pirâmide, né? Então defendendo que este alimento deve ser consumido diariamente e em maior quantidade para a maioria das pessoas. Né? Esse alimento, esse grão, ele é utilizado principalmente para fazer farinha e, consequentemente, com ela produzir pão, biscoito, massa e uma série de outros produtos, além de ser utilizado também para a alimentação de animais domésticos e também como um ingrediente principal da fabricação da cerveja. Tá? Então, realmente, o trigo ele é extremamente produzido e também consumido para a maioria das pessoas. O trigo, então, além disso tudo, é um dos cereais mais antigos consumidos pelo homem, né? Então, realmente essa dúvida que a gente tem de como pode o trigo fazer mal se foi consumido desde a antiguidade, realmente é uma dúvida que persiste em função de que ele já era produzido na Babilônia e no Antigo Egito também. Ele foi primeiramente cultivado no Crescente Fértil, no Oriente Médio. E os arqueólogos demonstraram que o consumo do trigo ele é originário da Síria, da Jordânia, da Turquia e do Iraque. Porém, no Brasil, essa cultura ela foi introduzida em torno de 1534, certo? Então, logo depois do descobrimento do Brasil, já foi introduzida a produção do trigo em solo brasileiro. Há cerca de 8.000 anos, houve uma mutação, né, ou uma hibridização, e isso resultou em uma planta, numa planta de trigo que continha sementes grandes, né? E isso dificultava, no caso, a produção, pois elas não conseguiam se espalhar sozinha pelo vento. Né? Então, essa planta do trigo, ela não conseguiria se vingar, né, continuar existindo como uma planta silvestre,
né? Ela não conseguiria existir na natureza sem o contato do homem, certo? Ela só conseguiu se manter até os dias de hoje porque houve então a ação do homem ali para conseguir fazer com que essa planta se reproduzisse com mais larga escala, tá? Então, com isso, com essa ação do homem, percebeu-se que poderia se produzir mais comida para os seres humanos e de fato então ela teve um sucesso muito maior que outras plantas, né, que tinham sementes menores e esse trigo de sementes grandes ele é o ancestral do trigo atual, né, do que a gente consome atualmente. Essa frase que eu deixei destacada, né, poderia produzir mais comida para os seres humanos. É uma frase interessante porque, bom, atualmente somos 7 bilhões de pessoas no mundo, né? E para conseguir alimentar com qualidade essas pessoas, né, com os alimentos que a gente vai ver daqui um pouquinho, que são os ideais, fica bastante difícil, né? Nem todas as pessoas têm acesso de fato a alimentos de verdade. Então, o trigo, muita gente costuma dizer que o trigo, o pão, é ração. O que significa isso? É um alimento que serve para sustentar pessoas, né, que não têm tanta quantidade de alimentos naturais e saudáveis disponíveis, certo? Aqui então eu tenho algumas imagens sobre esse trigo ancestral, né? As primeiras plantas do trigo da antiguidade. Então, para a gente ver que de fato a planta ela é realmente diferente, né? Sementes maiores, né? A estrutura da planta é bem diferente, né? E, consequentemente, isso tem influência no valor nutricional desse alimento, certo? Ainda sobre a produção do trigo, né? Já em 2003, o consumo mundial per capita de trigo foi de 67 quilos, sendo o consumo per capita maior encontrado no Quirguistão. Eu deixei essa frase justamente para reforçar aquilo que eu falei anteriormente, né, que a gente não consegue alimentar tanta gente com alimentos de verdade. Então, um país que é o mais pobre da Ásia Central foi o que mais consumiu por pessoa o trigo, né? Por que isso? Porque é um dos países onde 43%, quase metade da população, vive abaixo da linha de pobreza, tá? Então, de fato, é um alimento que é altamente produzido, né? Consegue ter uma produção e colheita muito grande do trigo e consegue se alimentar muitas pessoas, tá? Então, novamente, o trigo ele é o alimento básico e primário no norte da África e também no Oriente Médio. E ele está crescendo a sua popularidade na Ásia também, tá? Então, de fato, é um alimento que tem um papel importante na questão econômica e, de certa forma, social para a maioria das pessoas, tá? Na colheita do ano de 2002, a produção internacional do trigo totalizou 563 milhões de toneladas. Então, de fato, é muita produção de trigo e a gente vai entender também por que de certas questões do porquê que o trigo não é banido, no caso da alimentação, sendo que causa tantos malefícios. Tem a ver com essa informação aqui que eu acabei de falar. Então, pessoal, a gente entra agora no assunto principal da palestra, tá? E eu deixei essa dúvida, essa questão aqui, que é pra gente começar a pensar na dificuldade que a gente tem de compreender essa informação, de compreender o porquê de fato que o trigo não faz bem para nossa saúde, certo? Então aqui diz assim: mas se o trigo é tão antigo na história da civilização, tão cultivado e básico na alimentação de tantas pessoas, qual será então o grande problema com esse inocente grão, que é tão criticado atualmente?
né? Então, provavelmente, se vocês acompanham, né, acredito que acompanham muito as redes sociais, Instagram, Facebook, e acompanham sites e blogs que defendem a alimentação saudável, enfim, muitas pessoas, muitos grupos de pessoas já defendem uma alimentação sem trigo, sem glúten, né? E por quê? Isso se tornou muito comum em poucos anos, né? E chega a ser considerado uma alimentação da moda, né? Ah, não consumir trigo é uma coisa da moda, é para poucos isso, porque é só para quem quer ficar com a barriga tanquinho. E na verdade está longe disso. O objetivo principal de não se consumir trigo vai muito além da estética, vai muito mais para o lado da quantidade de doenças que o trigo é capaz de causar e a gente nem imagina. Então, essa questão de tirar o trigo da dieta apenas para melhorar o abdômen, o corpo, enfim, é só a pontinha do iceberg, tá? Vamos ver então por que disso. Aqui eu começo com uma série, uma brincadeira, assim, com essa dúvida, né? Será mesmo que o trigo, de fato, é ainda o pão de cada dia, né? Um alimento básico e fundamental? Então, eu trago dois fatos principais aqui, pessoal. Fato número um se caracteriza pela questão de que o trigo de hoje definitivamente não é mais o mesmo alimento básico e essencial dos nossos antepassados, tá? Em função de toda a evolução da necessidade de se produzir muito trigo, houve algumas modificações importantes nessa planta que tornaram esse grão, que possivelmente era saudável numa época da antiguidade, num grão altamente prejudicial nos dias de hoje, tá? Então, o fato número 2 justamente trata desse assunto. O trigo atual, ele foi intensamente modificado pela mão do homem, né? Por intercruzamentos entre espécies e posteriormente com alterações genéticas, né, entre um trigo e outro, desde a segunda metade do século XX. Então, a gente sabe que o grande problema do trigo, assim, recai sobre o glúten, né? Mas nem todas as pessoas reagem por uma mesma partícula, vamos dizer assim, dessa proteína que é o glúten, né? Mas depois, com tantos entrecruzamentos, né, entre uma espécie e outra, as partículas do glúten acabaram se tornando ainda mais prejudiciais por combinar essas substâncias de cada espécie, causando problemas ainda mais significativos, né? Porque de repente eu não era sensível a uma determinada partícula do glúten do trigo ancestral, mas quando ele foi cruzado ou modificado geneticamente com uma outra partícula de outro trigo mais moderno, essa proteína acabou causando, né, uma sensibilidade aumentada e a gente pode desenvolver essa dificuldade de tolerar o glúten. Então aqui eu trago um pouquinho dessa problemática, tá? Pra gente entender um pouquinho melhor. Então, o primeiro ponto que a gente vai falar muito ainda durante essa semana inteira do congresso é a questão dos carboidratos, certo? E o trigo é um grão riquíssimo em carboidratos, de elevado índice glicêmico. Então, o que acontece? Toda vez que a gente consome o trigo, né, produtos que são à base de trigo, a gente acaba colocando muita glicose no nosso sangue, né? A gente aumenta muito o nível de glicemia no nosso corpo e para a gente conseguir controlar esse nível de açúcar do sangue, que é muito tóxico em elevado teor, né, a gente acaba tendo uma secreção de insulina, que é o hormônio que atua, né, nessa remoção do açúcar do sangue, altíssima também. E uma coisa que é importante é que esse amido, né, que o trigo é riquíssimo em amido, ele acaba fazendo com que a gente tenha um pico de insulina muito alto
consequente redução brusca desse hormônio no nosso sangue. E toda vez que acontece essa montanha-russa, se sobe e desce da glicemia e da insulina no nosso sangue, em função desse carboidrato, desse amido do trigo, a gente vai ter picos constantes de fome e ansiedade para comer novamente produtos como este, né? Porque toda vez que cai essa glicemia, a gente fica com fome novamente, irritado, com falta de energia, então é um ciclo vicioso, né? Então, um dos grandes problemas do trigo é isso, tá? A presença da amilopectina A, que é o principal amido do trigo, e ele tem esse probleminha aí significativo que faz com que a gente tenha um acréscimo intenso da glicemia no nosso sangue, certo? O segundo ponto, que realmente é bem importante e é um dos mais citados para se evitar o trigo na dieta, é a questão do glúten, certo? Que ele possui o glúten, que eu falei antes, que é uma proteína, né? Ele possui muita quantidade de glúten na sua composição, assim como também o malte, a cevada, a aveia e o centeio. O glúten, ele é uma substância que ele deriva, esse termo, glúten, ele deriva do grego, se eu não estou enganada, e significa cola, do grego ou do latim, agora me deu um branco. Enfim, significa cola. Então, esse glúten, essa proteína, é a característica que dá para as massas de pizza que o pessoal roda, né, na mão e produz aquelas massas elásticas dos pães doces das padarias, né, das rosquinhas. Então, tudo muito delicioso, sim, mas que causa série de problemas, né? E isso tudo vem do glúten. Dificilmente se vocês forem procurar ou se já consomem produtos sem glúten, pão sem glúten, que são feitos sem a farinha de trigo, dificilmente vocês vão encontrar algum produto que seja macio, gostoso, né, saboroso, como de fato é o pão de trigo comum, né? Devido a isso, devido à ausência do glúten, então que tira essa elasticidade e essa consistência característica, certo? Então, existem algumas situações referentes ao glúten que ele deve ser principalmente evitado pelas pessoas que contêm alergias, intolerâncias ou sensibilidade aumentada ao glúten, né? Fala-se muito da doença celíaca, que é de fato a intolerância ao glúten, diagnosticada por exames sanguíneos, enfim, mas apenas 2% da população apresenta a doença celíaca, tá? Então, pensando por esse lado, a gente imagina que, eu não tenho a doença celíaca, não tenho por que evitar o glúten, certo? Errado, porque a doença celíaca ela é uma patologia localizada no intestino, né, que ela causa distensão abdominal, gases, diarreias, enfim. É uma condição localizada, então simplesmente quando a pessoa come algum produto com de base de trigo ou até mesmo traços, né, pequenas quantidades de trigo, ela já tem uma reação imediata. Então ela sabe que realmente faz mal e ela deve evitar a todo custo esses produtos, certo? Mas em relação à sensibilidade ao glúten, cerca de 40% da população apresenta algum nível. E isso, a diferença em relação à doença celíaca é que a pessoa não vai sentir reações imediatas, né? Ao contrário da doença celíaca que a pessoa come e já sente algum desconforto intestinal, quem tem sensibilidade aumentada ao glúten não vai sentir nada na hora, né? Esse sintoma, esses problemas vêm mais a nível corporal, a nível sistêmico, né? A gente vai ver daqui um pouquinho por que isso acontece, né? Mas tem muito a ver com essa questão do glúten, né? Que causa uma permeabilidade no intestino e faz com que substâncias, com que produtos da digestão passem para dentro do nosso sangue, que não deveriam, né? Eles deveriam ficar no intestino, mas como a permeabilidade está aumentada, o glúten faz essa porta, abre essa porta para entrarem essas substâncias no nosso organismo e causarem uma série de problemas que já eu vou falar, certo? Então, além desses dois pontos principais
que é a questão do trigo ser riquíssimo em amilopectina A, né, um amido de alto índice glicêmico, e além da questão do glúten, né, não menos importante, a gente tem ainda as doenças do trigo, né, da planta, né, que geralmente são causadas por fungos, bactérias e vírus, certo? Então aqui eu só coloquei uma imagenzinha para ilustrar assim mais um pouquinho a questão da modificação do trigo, né? Então a questão de combinar umas espécies com outras, né, resulta em plantas totalmente diferentes das de origem, né? E todas essas modificações trazem consigo problemas adicionais, né, que de repente não tinha na primeira planta, mas combinou com a segunda e assim foi desenvolvendo e causando uma série de malefícios. Bom, pessoal, então, resumindo, mais uma vez eu vou reforçar porque essa é uma informação de fato importante, certo? Então, esse cereal, que no passado era nutritivo e benéfico, ele foi transformado simplesmente em um item alimentar. Tá? Então, ele é utilizado para preparar receitas saborosas, né? E produtos de panificação e produtos industrializados, né? Então, além de ele possuir pouquíssimos nutrientes, atualmente, né, ele é capaz de elevar a glicose no sangue mais rapidamente que o açúcar puro, que o açúcar de mesa, certo? Em função daquele carboidrato que eu falei para vocês, que é a amilopectina A, tá? E além disso, ele é capaz de causar dependência. O que significa isso? A gente come trigo e a gente tem mais vontade de comer produtos com trigo, né? Então, isso é muito comum, porque ele é um alimento onipresente na nossa sociedade atual, né? Então, é muito comum a gente ver a maioria das pessoas que acorda de manhã e no café da manhã já come um pãozinho com margarina, né? Daí no lanche leva uns biscoitinhos integrais, né? No almoço uma massinha e tal, de tarde uma barrinha de cereal, enfim, sempre, o tempo inteiro, a cada hora a pessoa tá se entupindo, né, dessa porcaria que é o trigo moderno. Então ele causa essa dependência pelo fato do carboidrato, que dá os picos de insulina e consequentemente a gente tem fome com mais frequência, e pelo poder viciante que ele tem de ter o mesmo centro de recepção no nosso cérebro que drogas ilícitas, tá? Então, ele realmente causa dependência, né, e faz com que a gente queira comer mais e mais, tá? Além disso, por essas características, né, de ser uma fonte muito grande de carboidrato e aumentar muito a glicose no sangue e causar dependência, a gente vive numa situação constante e uma prisão de insaciedade, com uma alimentação em excesso, porque a gente está sempre com fome, come demais, além de tudo, fadiga, cansaço, sempre cansados, indispostos, né, sem vontade, sem ânimo de fazer as atividades, né, porque, na verdade, se a gente fosse pensar pelo lado lógico, como que um alimento que te fornece grande quantidade de energia, né, grande quantidade de carboidrato, enfim, ele deveria te deixar mais disposto, com mais ânimo, enfim, para fazer as atividades. E acontece justamente ao contrário, tá? Então, essa questão de que o trigo deve ser a base da alimentação, que a gente deve consumir ele com frequência, né, em função de energia, tá totalmente furada, pessoal. Não é verdadeira, tá? O trigo causa justamente o contrário dessa informação. Então, falando um pouquinho do trigo moderno e reforçando mais uma vez, porque essa é de fato uma informação importante que eu preciso que vocês compreendam e repassem para o maior número de pessoas, tá? O trigo não é mais um gênero alimentício de primeira necessidade, e sim um produto alimentar altamente nocivo e perigoso à saúde pública mundial. Altamente nocivo e perigoso, tá? Então ele não é mocinho, né? Ele não é um bom alimento e a gente deve, o máximo possível, eliminar ele da rotina da nossa alimentação, do dia a dia. Ele não deve ser a base da nossa dieta. E aqui eu digo por quê, pessoal. Aqui então
alguns efeitos que o trigo moderno causa em seres humanos. Já falei de alguns, reforçando novamente, certo? Então, picos excessivos de açúcar no sangue, né, por ser um carboidrato de alto índice glicêmico, de alta absorção, a gente causa picos de açúcar no sangue e sabemos que isso é extremamente tóxico e causa uma série de problemas de saúde, desde a diabetes a problemas cardíacos. Né? Estímulo ao apetite, falei disso já também. Né? Então a gente come um pãozinho, já quer um biscoito, já quer uma massa, já quer uma rosquinha, então a gente está o tempo inteiro querendo comer. A gente fica faminto, né? Não tem mais controle sobre a nossa saciedade. Tem a questão da glicação também, que é uma situação que acontece sempre na presença de açúcar, né, em excesso no nosso corpo, e tem muito a ver com danos teciduais, orgânicos, e muito a ver também com a questão do envelhecimento, certo? Inflamações, né, então já vou falar um pouquinho mais disso, de como se apresentam essas inflamações no nosso corpo, né? Alterações de pH, isso é extremamente importante, porque qualquer mínima alteração de pH no nosso sangue a gente pode ir ao coma e até a morte, tá? Então, um consumo alto de trigo no dia a dia, assim, na rotina, pode realmente causar um problema significativo para a nossa saúde. O aumento da permeabilidade intestinal, que eu falei anteriormente, né? Então, a questão do trigo, do glúten, ele quebra a barreira de proteção intestinal e faz com que tudo que está no intestino possa ter acesso à nossa corrente sanguínea, certo? Então, pedaços grandes de proteínas podem passar, bactérias, enfim, e isso acaba causando problemas sistêmicos, né? Doenças autoimunes, problemas bem graves mesmo que a gente dificilmente relaciona à alimentação, tá? Então, falei também da questão das exorfinas, né? Então, o trigo ele expõe o cérebro a uma quantidade grande de exorfinas, que são substâncias que realmente fazem com que a gente esteja viciado nesse produto, tá? E já foi relatado que o trigo tem o mesmo centro no cérebro que drogas, né? Que nem eu falei, que nem a cocaína, certo? Então, realmente, quando a gente come um pãozinho, é agradável, a gente se sente bem, né? Porque no nosso cérebro ele age semelhante a uma droga, certo? Então, é um vício, de fato é um vício, e como ele está presente em toda a nossa alimentação, no dia a dia, na sociedade, então se livrar desse item é complicado e ele acaba sendo um vício semelhante ao do álcool ou ao do fumo, certo? Então é mais ou menos por aí o malefício que o trigo faz, se não maior, certo? Então, eu já falei sobre isso também quando eu falei da permeabilidade intestinal, que é o acionamento de distúrbios nas respostas imunológicas. Tá? Vamos ver na prática o que é isso. Então, aqui eu coloco o trigo moderno versus a nossa saúde, certo? Porque, por mais que o nosso congresso aqui trate de emagrecimento, a principal característica da dieta paleo, que é uma dieta inicialmente sem trigo, né? Basicamente é um ponto bem importante da dieta, sem trigo. A questão da saúde ela é muito mais forte, muito mais importante, tá? Do que a questão da perda de peso, tá? Então aqui vou falar um pouquinho dos problemas do trigo com a saúde. Ganho de peso, por essas questões que eu já falei, né? Não é que não significa que o glúten engorde, significa que a questão do carboidrato do trigo, a questão da dependência, né, a questão do excesso de açúcar que vai para o sangue, faz com que a gente fique insaciado e coma muito mais. Então o ganho de peso vem daí, e não do glúten especificamente, certo? Ganho de gordura localizada, isso é fato, principalmente na região abdominal. Né? Então, o pessoal costuma relatar muito, quando vem no consultório, assim, quero perder um pouquinho de peso, sei que eu não sou gorda, mas eu quero perder um pouquinho de gordura localizada, né? Principalmente na barriga, no culote e tal. E quando a gente vai ver a alimentação dessa pessoa, ela come um pouquinho de tudo, né? Então, de fato, continuar comendo trigo, mesmo que seja pouquinho, não vai reduzir essa gordura localizada, tá?
Diabetes, né, em consequência de a gente estar estimulando a produção de insulina cada vez maior, pode levar primeiramente a uma condição de resistência à insulina e posteriormente agravando para o caso da diabetes. Doença cardíaca, né, totalmente relacionado com diabetes, é uma condição que tem a ver também com inflamações, né, então vai gerar ao longo prazo influência na saúde cardiovascular. Transtornos imunológicos, então a partir de agora a gente começa a falar um pouquinho da questão da inflamação, que está principalmente ligada nesse ponto. Transtornos imunológicos e transtornos neurológicos, que são doenças realmente graves, que o tratamento é caro, é para a vida inteira e é com medicamentos, né, com remédios, né? Então, enfim, a gente já está oferecendo aqui uma solução mais simples, que seria simplesmente retirar o trigo da dieta, não precisar tomar medicação. Tá, então aqui a gente entra na doença intestinal, doença celíaca, colite ulcerativa, cólon irritável, doença do estômago, refluxos, azia, né? Dermatite, doenças de pele, né? Psoríase, doenças respiratórias, sinusite, renite, doenças das articulações, artrite reumatoide, fibromialgia, doenças autoimunes, hipotireoidismo. Também tem a questão do autismo, que é muito relacionado com o trigo e também com a lactose. A questão do lúpus, da esclerose múltipla, doenças autoimunes muito graves que geram uma baixa na qualidade de vida das pessoas impressionante. Enxaquecas, pessoal, isso é uma coisa que a maioria das pessoas hoje em dia também, em função de estresse, em função da vida corrida, tem muita enxaqueca, e a gente poderia minimizar esse problema com a simples retirada do trigo da dieta. Problemas de... Pessoal, tive um probleminha com o som aqui durante a minha gravação. Vou retomar a partir de agora, ok? Vamos lá, então. A gente estava falando dos problemas do trigo, então eu citei as enxaquecas, demência, Alzheimer e Parkinson, que atingem, né, a questão do cerebral, depressão, que limita muito a qualidade de vida da maioria das pessoas, desencadeando distúrbios comportamentais, alterações do humor, agressividade, falta de concentração, além da dificuldade para engravidar e também para ganhar massa muscular. Tá, pessoal? Então, quando a gente fala do trigo, a gente deve ver além da questão do ganho de peso, né? Porque tá bem em evidência esse problema do trigo. Às vezes o pessoal ainda refere que se trate de uma dieta da moda, que não tem necessidade, se a pessoa não for celíaca, não tem necessidade de retirar o trigo da dieta, e isso não é verdade, né? Se a gente for olhar todos esses problemas que foram citados, acaba sendo uma triste ironia pensar que a gente está retirando o trigo da dieta da maioria das pessoas simplesmente por capricho, né? E não é isso, pessoal. É uma maneira da gente prevenir a ocorrência desse inúmera quantidade de doenças, né? Então, é só a pontinha do iceberg a questão do trigo relacionada com o peso. Quando a gente vê que vai muito além disso, sendo que 40% das pessoas apresentam uma sensibilidade aumentada ao trigo, né, a gente acaba ficando um pouco mais preocupado, e realmente acaba sendo uma questão de ética retirar o trigo da dieta da maioria das pessoas. Certo? Então, apesar de apenas 2% das pessoas apresentarem uma doença localizada no intestino, denominada doença celíaca, que realmente não pode comer glúten, a gente acaba retirando da maioria das pessoas por apresentar sensibilidade. Então, vamos ver qual que é a solução, né? Porque as pessoas acabam ficando extremamente preocupadas quando a gente indica que deve se retirar o trigo da dieta. Qual será, então, a resolução para
novo desafio, para esse novo desafio. Então, todas as vezes que vocês tiverem essa dúvida, nossa, não posso mais comer trigo, o que que eu vou comer? Dá a impressão que não sobra nada, né? Afinal, o que que eu vou comer no café da manhã, né? O que que eu vou comer no meu lanche? Afinal, atualmente, a maioria dessas refeições são compostas de trigo. Então, essa dúvida ela é bastante comum, né? E para quem não está acostumado a uma alimentação sem trigo, realmente parece o fim do mundo. Eu garanto para vocês que não é. Vocês vão ver que não é, certo? Então, qual é a solução? Excluir o trigo totalmente da rotina da alimentação. Com que propósito? Restaurar a nossa saúde, evitar ou tratar essas doenças que eu falei no slide anterior. Então, além de eliminar definitivamente os quilos extras, porque a gente vai ter nossa fome controlada, nosso apetite minimizado, né? Sem essa questão de ficar comendo o tempo inteiro. Então, consequentemente, a questão do peso será eliminado progressivamente, certo? Então, essa solução que eu estou dando para vocês, ela não traz nenhum malefício, não causa nenhum dano nutricional. Tirar o trigo da dieta não causa nenhum prejuízo para a nossa saúde, apenas benefício. Não causa deficiências nutricionais, né? Porque muita gente pensa, tá, mas e a fibra do trigo, né? Mas e as vitaminas do trigo? Caramba, se a gente conseguir substituir esse alimento, esse único alimento, esse grão, por alimentos verdadeiros, de fato, que eu vou mostrar já já, não tem como ter deficiência. A gente vai ter uma alimentação muito mais nutritiva, muito mais rica em vitaminas, minerais e fibras, tá? Agora, óbvio, concordo que se a gente trocar trigo por outros alimentos igualmente desprovidos de nutrientes, né? Daí com certeza a gente vai ter um problema de saúde, né? Trocar trigo por produtos industrializados sem quantidade significativa de nutrientes, de fato a gente vai ter problema. Então a gente tem que excluir o trigo e incluir alimentos saudáveis, alimentos de verdade, alimentos que compõem uma dieta paleolítica, certo? Alimentos que a gente consegue retirar da natureza, que a gente consegue através da caça, da pesca, da coleta, certo? Que nem era no tempo dos nossos antepassados, certo? Então, vamos lá. Beleza, Alice. Me disse que eu não devo comer, tu me disse que eu tenho que trocar por alimento de verdade. Mas e aí? O que a gente vai comer? Aqui tá a solução, pessoal. Aqui tá a grande jogada. A gente vai trocar pães, biscoitos, torradinhas, pastéis, bolos, granola, barra de cereal. Entre aspas, pessoal. Abriu parênteses aqui. Poxa, mas não é saudável. Né? A gente não ouve por aí que é saudável comer granola, barra de cereal, é riquíssimo em nutrientes. Não, pessoal, exclui isso da sua alimentação imediatamente, certo? Massas, pizzas, macarrão, lasanha, molhos prontos, cervejas, salgadinhos, né? E mais uma grande quantidade de produtos empacotados. Basta substituir essas porcariadas todas, que de positivo só tem o sabor, que é gostosinho, né? Trocar tudo isso por uma imensa variedade de vegetais, carnes de todos os tipos, ovos, na quantidade que a gente desejar, certo? Castanhas, nozes, azeitonas, sementes cruas, abacate, coco, algumas frutas, algumas raízes, alguns tubérculos e o mais importante, gorduras naturais. Banha, manteiga, óleo de coco, nata, certo? Também entram aqui elementos que podem agregar sabor, né, como bacon, queijos, iogurtes, para quem não tem intolerância, quem não tem problema com esses alimentos, certo? Então, tem uma imensidão de alimentos que a gente pode consumir. E não simplesmente o alimento único e puro, mas com esses alimentos que eu citei, a gente consegue fazer uma variedade de preparações, a gente consegue fazer combinações infinitas. Então a gente pode todos os dias comer uma preparação diferente e nunca repetir um único alimento, e a gente vai estar sempre tendo uma alimentação saudável, gostosa, tá? E sem monotonia, tá?
Diferente de quem acorda todos os dias, todas as manhãs, come lá o seu pão francês com margarina no café da manhã. A gente pode fazer cafés da manhã sempre diferentes, ou para quem gostar e se sentir mais seguro, manter sempre o mesmo alimento, mas um alimento de verdade nutritivo, tá? Ovos, tá? Queijos, enfim. Dá pra gente ter uma alimentação super gostosa, né? E também tem receitas que a gente consegue juntar esses alimentos um com o outro e transformar em pães falsos, né? Em pães fake, que a gente chama, em cookies, em bolinhos, em panquecas. Então tem muita opção, pessoal. Não fiquem restritos na ideia, acabou o trigo na minha vida, não adianta mais viver, né? Porque é bobagem isso. A gente tem muito alimento saboroso e nutritivo para substituir essa porcaria que é o trigo, tá? Ah, ok, aqui entra uma informação importante que eu venho falando desde lá do início, que foi como eu introduzi a palestra, tá? Mas se o trigo traz tantos malefícios, por que continuamos consumindo? A informação está lá no início e eu vou reforçar aqui. Eu vou ler integralmente como está aqui para vocês. Poderíamos fazer uma ponte entre duas grandes indústrias, a alimentícia e a farmacêutica, e os benefícios econômicos que o trigo traz para elas. Só para elas, certo? Para você, nenhum benefício, ok? Benefícios econômicos. Lembram que lá nos primeiros slides eu falei que o trigo é o segundo cereal mais produzido e mais consumido no mundo inteiro? Lembra que eu falei que teve um ano, 2002, que foi produzido 500 e poucas toneladas de trigo? Pois é por isso, visando lucro, visando lucro para a indústria, lucro para a farmácia, enfim, para a venda de medicamentos, né? Porque o que acontece? Se estimula o consumo de trigo, a pessoa fica cada vez mais faminta, vai lá e compra mais alimento com trigo. Daí, beleza, fica doente. Fica doente, vai no médico, o médico manda tomar um remedinho para controlar. E mais um remedinho, vai enriquecendo a indústria farmacêutica, ok? E se a gente for parar para pensar, a questão da mídia também está totalmente relacionada com isso. Quantas propagandas a gente vê de produtos industrializados, de produtos à base de trigo, de lanchonetes fast food, né? E quantas propagandas a gente vê sobre brócolis, né? Sobre maçã, palmito. Não se vê propaganda sobre isso. Então, tudo estimula ao mau consumo, né? Então, a pessoa é mal educada pelos profissionais de saúde, que não se atualizam e não têm um conhecimento devido na área, né? Não buscam informações atuais, e ela é constantemente estimulada a consumir esse tipo de produto, certo? Quantas vezes vocês já viram aquele símbolo, aquele selozinho do coração, aprovando, né? Esse alimento faz bem pro coração, em produtos com trigo. Não caiam nessa, pessoal. É tudo uma máfia, certo? Tá todo mundo junto nessa, porque é o que dá dinheiro. É só isso, tá? Então, é um ciclo vicioso. A gente já viu, então, que esse produto, esse trigo, tem propriedades inflamatórias, tem influência no nosso cérebro, né? Causa dependência, gera posteriormente a diversas doenças, e cada vez mais a gente vai estar enriquecendo a indústria alimentar e farmacêutica, né? Porque as pessoas vão ficando mais doentes, vão precisar tomar remédio, realizar procedimentos caros de alta tecnologia. E é isso. Então, por isso que o trigo ainda é recomendado, por isso que a gente continua consumindo e por isso que muitas vezes a gente acha que é saudável, certo? Aqui eu entro num ponto, pessoal, que eu gosto muito de falar, que são os produtos industrializados sem glúten. Isso é muito comum em pacientes celíacos. Por quê? Mais um golpe da indústria. Mais um golpe da necessidade de fazer dinheiro. Quando as pessoas descobriram que tinham intolerância ao glúten, se desenvolveu um novo mercado, um novo nicho de mercado para produzir alimentos para essas pessoas, como se não existissem alimentos naturais para essas pessoas, melhores, muito mais saudáveis. Então se desenvolveu alimentos sem glúten,
Então aqui, atualmente podemos encontrar no mercado muitos produtos sem glúten. Pães, torradas, massas, barrinhas, cerveja, né? Porém, alimentos industrializados devem ser sempre evitados pela imensa quantidade de conservantes utilizados e também, mesmo que não sejam produtos industrializados, na maioria das vezes são produtos riquíssimos em carboidrato, certo? Então, às vezes a gente está trocando um produto de trigo com glúten por algum outro carboidrato de altíssimo índice glicêmico, porém sem glúten. Não vai resolver muita coisa, tá, pessoal? Então, busquem fazer as trocas pelos alimentos certos. Senão, sim, daí é provável que a gente vai desenvolver alguma deficiência, algum problema de saúde se a gente fizer as substituições erradas, tá? Então, aqui eu coloquei uma imagem com alguns produtos que existem no mercado sem glúten, fora esses tem uma imensidão, né? Então eu quero destacar isso para vocês. Apenas porque um produto não possui glúten não significa que ele seja bom para nossa saúde, ok? Então troquem pelos alimentos certos. Não é trocar um pão de trigo normal, integral, por um pãozinho sem glúten que a gente vai estar fazendo uma baita escolha para nossa saúde, tá? Pode ser uma opção para a gente variar a dieta de vez em quando, enfim, mas não para ser a base da nossa dieta. Além do que, isso que eu falei anteriormente, da indústria, do interesse de vender, de lucrar, tem a ver com esses produtos aqui, né? Quem já consumiu produtos sem glúten sabe o valor que se paga, um valor absurdo que se paga por produtos, né, em função de ser para quem tem necessidades especiais. Tá? Então não caiam nessas armadilhas, certo? Vai na comida de verdade que vocês não vão errar. Como fazer isso? Troque essas situações aqui, esses produtos, pãozinho francês, a pizza, o pastel, a farinha, o macarrão, o bolo, o biscoito, cereais integrais, né? O macarrão, enfim, troque tudo isso que não agrega nada para nossa saúde, apenas malefícios, tá? E tirando isso, você não vai ter prejuízo na sua saúde, por alimentos de verdade, tá? Substitua aquela quantidade absurda de glúten, de amido e de substâncias que causam prejuízo para o nosso corpo por alimentos de verdade, tá? Então aqui eu botei alguns exemplos, algumas imagens, mas dá pra gente ter uma noção de como preparar nossas refeições, certo? Então carnes de todos os tipos, aqui eu tenho carne de porco, eu tenho frango com pele, eu tenho carne de gado, eu tenho bacon. Saudável, pessoal. O bacon tem a mesma gordura do abacate, tá? Gordura boa. Então não pense que o abacate é bom e o bacon é ruim. Pode introduzir na sua alimentação, tá? O abacate é uma das frutas mais nutritivas da natureza. Eu acho que ela tá no mesmo nível assim que o coco, tá? Então, poxa, o que eu vou comer num lanche? Você pode comer um abacate, você pode comer castanhas, você pode comer lascas de coco, pode comer azeitonas, ovos de codorna, tá? Tem bastante opção, não fique preocupado, tá? Usar gorduras naturais, então um azeite de oliva, banha de porco, a manteiga, tá? Ovos inteiros, pessoal, jamais desperdicem a gema do ovo novamente, ok? E não tirem a pele do frango, comam com pele, né? Quantas vezes vocês já viram o pessoal retirar a pele do frango e daí comer um pãozinho? Não é a melhor escolha, ok? Frutas, algumas frutas de baixo índice glicêmico podem ser consumidas, né, para quem faz uma dieta sem trigo. E a grande sacada, o grande diferencial que vai disponibilizar a maior quantidade de nutrientes, fibras e vitaminas e minerais são os vegetais, que estão ali no cantinho esquerdo. Varie os vegetais, busque formas de preparo, de combinações, experimente, aventure-se na cozinha e produza a sua própria refeição. Não se engane mais, pessoal. Comida saudável não está pronta num pacotinho no supermercado. Comida de verdade a gente vai ter que produzir, a gente vai ter que botar o avental, ir para a cozinha e preparar nosso próprio alimento. Tenho certeza que vocês vão estar contribuindo para a longevidade e qualidade de vida de vocês, tá? Tem muita gente que me procura e pergunta assim, tá, mas essa dieta paleo, ela pode ser utilizada por crianças? Se eu estiver grávida? Pelo amor de Deus, qual é o motivo de não utilizar? É só comida de verdade. É tudo que uma pessoa precisa para viver bem, tá? Então, tirando o trigo, não vai faltar nada para qualquer pessoa que seja.
certo, pessoal? Então, aproveitem o conhecimento que o Congresso está e tentem aplicar, tentem colocar na rotina de vocês, tentem disponibilizar esse tipo de informação para os familiares, para os amigos, para pessoas que vocês amam realmente, porque esse tipo de informação é o que pode mudar a qualidade de vida da maioria das pessoas, né? Então, a simples retirada do trigo pode trazer mais saúde, sem a necessidade de estar utilizando medicação, né? Sem a necessidade de estar fazendo procedimentos caros para retomar a saúde. Tá? Então, alimentem-se bem, retire o trigo, coma comida de verdade e sejam felizes, pessoal. Então, da minha parte era isso. Agradeço a oportunidade de estar falando com vocês e qualquer dúvida podem entrar em contato através do meu e-mail. Obrigada!